Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso momento de reflexão aqui no canal da Casa Luz do Tempo de Amparo. Hoje a nossa conversa está a cargo do Maurício mais uma vez. Boa noite, Maurício. Boa noite. Para dar início ao nosso trabalho dessa noite, a gente sempre lembra vocês para colocarem aí o seu copinho de água, a sua garrafinha. E agora a gente vai fazer uma vibração, pedindo à espiritualidade que abençoe a todos nós, né? E para a gente poder dar início aqui à fala do Maurício, ok? Então, gente, vamos nos concentrar, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, rogar que eles nos abençoem, derramem sobre nós bênçãos de paz, de harmonia, esse momento que nós estamos vivendo muito mais dentro das nossas casas, né? Que haja harmonia, que haja paz, que haja entendimento, paciência, né? E que a gente esteja consciente de que se nós estamos ficando mais em casa, se nós estamos mais em contato com as nossas famílias, com os nossos entes queridos, é porque é um momento em que a gente pode acelerar uma série de resoluções com relação a essa convivência, né? Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos aproveitar essa chance, né? Vamos nos entender melhor, vamos nos entender com mais boa vontade, né? Que Jesus, então, nos ilumine, nos abençoe, abençoe o nosso lar, que a espiritualidade amiga possa derramar os bons fluidos sobre as nossas águas e que sejam medicamentos para o nosso corpo e para o nosso espírito. E que assim seja. E que abençoe também o nosso amigo Maurício, inspire essa conversa que ele vai ter conosco agora. E Maurício, então, fica com você a palavra. Vamos lá. Boa noite a todos. Satisfação muito grande estar aqui novamente. Saudades de estar presencialmente aí na casa, contando com o calor humano de todos. Inicio a minha fala prestando a minha solidariedade e os meus sinceros sentimentos a todas as vítimas dessa doença que é o Covid-19 e a seus familiares dentro das suas múltiplas perdas. Prestar essa homenagem, a gente inicia trabalhando o tema que é limites. Se eu perguntar para você que aí está sentadinho diante do seu aparelho tecnológico, me ouvindo, prestando atenção na minha fala, o que é para você limite? O que você me responderia? Pensa um minutinho. Cada um de vocês, provavelmente, tem uma noção do que quer dizer a palavra ou o termo limite. Para que a gente equalize o nosso entendimento, o termo limite diz respeito à verdade da vida, que você não pode ter tudo o que você quer, do jeito que você quer e na hora que você quer. E essa é uma verdade universal. O tema da nossa fala hoje é o limite com amor. Por quê? Porque no decorrer da nossa fala, você vai entender que limite é uma expressão de amor, uma expressão de cuidado e uma expressão de proteção. E qual é o motivo do Maurício ter trazido esse tema justamente agora, no momento de pandemia? É justamente nesse momento aonde uma situação que envolve toda a humanidade, que nos coloca num estado de apreensão a partir do medo, do adoecimento e desencarne, e do medo da carência e da falência econômica, individual, coletiva e até dos países, que nós nos propomos a fazer reflexões sobre a forma como nós enxergamos a nós mesmos e a nossa vida.
a pandemia, ela impôs a cada um de nós restrições que nós entendemos como perdas. Cada um de nós, de forma diferente, foi limitado em múltiplas coisas. Alguns foram limitados de forma mais drástica, perdendo a sua sustentação financeira a partir do fechamento do seu trabalho, do seu negócio, aliás, ou afastado do trabalho, tendo que diminuir o seu orçamento a partir de uma redução dos seus ganhos. Esse tipo de coisa gera uma rearticulação nos gastos e no orçamento doméstico, fazendo com que nós nos vejamos obrigados a limitar as questões de consumo. Uma boa parte de nós se viu, de acordo com o seu risco, em estado de isolamento social, privado de contato externo, para evitar um contágio, haja visto que esse contágio é a manifestação da doença, pode levar a um caso grave, adoecimento, internação, intubação e até o desencarne. E outras pessoas que não são do grupo de risco, lhes foi proposto um isolamento social e uma série de cuidados. Os planos de tratativa dessa pandemia que foram implementados pelo governo acabaram limitando uma série de atividades que cada um de nós tínhamos como uma compensação ao trabalho, às dificuldades, às obrigações diárias. Não é incomum uma pessoa que trabalhava o dia inteiro tinha como válvula de escape ir para uma academia. Com a pandemia, essa academia ficou fechada e essa pessoa foi limitada nessa compensação, fazendo com que ela vivenciasse uma perda. Cada um de nós, frequentadores do Centro Espírita, a Luz do Tempo, tínhamos naquela casa o acolhimento espiritual, o tratamento e a evangelização que a casa oferecia. E com a pandemia, a casa fechada, também fomos limitados desse recurso de contato físico com a espiritualidade lá. Posso citar aqui múltiplas situações onde a pandemia tirou coisas de cada um de nós. Uns tirou mais, outros tirou menos, mas ninguém saiu isento totalmente de ser limitado pela pandemia. E aí, a pertinência desse tema. Vamos falar de limite. A questão do limite, como essa grande verdade universal, evolutiva e até espiritual, de que você, eu, não podemos ter tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer, nasce lá quando a gente é bem pequenininho, com o contato que a gente tem com papai e mamãe, dentro da nossa família nuclear, coisa que nós chamamos de socialização primária, que são os contatos, o aprendizado que cada um de nós teve nessa encarnação com o pai e a mãe dessa vida. A partir daí, vamos crescendo, recebendo essa educação por ensinamento e por exemplo, e evoluímos para uma nova forma de aprendizado, chamado socialização secundária, aonde o nosso repertório se expande para a professora da escola, para outros coleguinhas, para pais de colegas, para a extensão da nossa família, vizinhos, instrutores, pessoas de contato exterior à nossa família. E tudo isso, toda essa vivência, desde bebê até o nosso crescimento, a fase de adolescente, início da fase adulta, é que compõe em cada um de nós a noção
que temos individualmente de limites. A questão é que a família tem por obrigação, quando recebe um espírito como filho para amar e educar, introduzir a esse filho a noção de limite. Essa grande verdade que já lhes falei, que não podemos ter tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. E a obrigação da família é ensinar isso e ensinar com amor. Porque quando há uma falha da família ensinar limite para o seu filho com amor, sobra a vida ensinar limite através da dor. O ensinamento do limite é uma coisa que custa muito caro para os pais dessa geração. Das gerações mais antigas, não era difícil os pais negarem pedidos dos seus filhos, porque numa época mais antiga existiam tradições onde o limite era um valor altamente valorizado, coisa que nos últimos 30 anos, 20 anos, 10 anos, esse valor do limite foi sendo colocado em segundo, terceiro ou quarto plano. Daí, hoje, vivenciamos uma crise muito grande social pela ausência de pessoas que tenham claro a noção dos seus próprios limites, o que impacta na questão pessoal, espiritual, individual de cada um, e nos impacta como sociedade e coletividade, porque na ausência de uma noção clara de limite, é comum eu ultrapassar o limite do outro, o desrespeitando, e dessa forma, incidindo em erros graves de convivência. A ausência de limite causa problemas variados. Mas vamos continuar falando desse aprendizado natural de limites, que deveria ter nascido e começado lá de pequenininho, que em muitas pessoas foi falho. E hoje vivemos crises relacionadas a déficit de limites. Quando eu era garoto, ganhávamos presentes. E os presentes eram ganhos em 3 dias do ano, que conta com 365 dias. Você, que é velho como eu, deve se lembrar. Eu tenho 50 anos e quando era garoto, na década de 70, ganhava presente de que jeito? No Dia das Crianças, uma lembrancinha. No meu aniversário, um presente médio. Normalmente uma roupa, uma mochila, um calçado, alguma coisa que eu tivesse precisando. E no Natal, ganhava-se um brinquedo. Se e somente se eu tivesse me esforçado e passado de ano. Isso não deixava de ser um aprendizado de limites, aonde eu, como sujeito, e todos da minha geração, que tiveram esse mesmo tipo de educação mais antiga e tradicional, entendiam desde pequenininhos que não podiam ter tudo o que queriam, do jeito que queriam e na hora que queriam. E essa questão do presente de Natal, do Papai Noel, estava muito vinculada a um outro aprendizado espiritual extremamente valoroso, que nós chamamos de merecimento. E sabe o que acontecia se, por um acaso, aquele menino não passasse de ano? Ele ficava sem presente de Natal. Nossa, mas que dó! Dó e aprendizado. Porque a dor era tão grande de ver irmãos e outros colegas que ganharam presente porque se esforçaram, fazendo com que o sujeito, no outro ano, não desperdiçasse tempo e enfiasse a cara no caderno para poder chegar no final do ano
e não passar pela mesma dor de não ter ganho o presente por não ter cumprido a sua única obrigação, que era estudar e passar de ano. Vejam bem, isso tudo há 30, 35 anos atrás. Mas e hoje? Hoje, essa noção de limite se perdeu. Hoje, eu vejo pais novos não saindo de casa sem voltar com um brinquedo ou um presente para o seu filho. E depois da invenção negativa das lojas de R$ 1,99, os famosos chinesinhos da Rua 13, um passeio com uma criança na rua significa obrigatoriamente passar numa dessas lojas e comprar um brinquedo e um presente que vai satisfazer a birra imediata da criança, e quando ele chegar em casa, depois de 5 minutos no máximo de brincadeira, aquele objeto que não foi alvo de espera, de desejo, de sonho, de esforço por merecimento, não tem valor nenhum e ou é quebrado ou é jogado num canto junto com outras coisas. Percebam o quanto que uma educação deficitária acaba causando sequelas no desenvolvimento psicoemocional e até espiritual do sujeito. Esse sujeito, quando crescer, vai ter uma dificuldade tremenda de lidar com as dificuldades naturais da vida. Afinal, papai e mamãe ensinaram ele que tudo aquilo que ele deseja e pede, ele vai ter na hora. Só que quando ele chegar na vida adulta, isso não vai acontecer, causando frustração, revolta e até adoecimento. Não é incomum eu ver adultos hoje que não têm limites de consumo, não conseguem manter um orçamento em dia, porque quando crianças não foram ensinados a limitar. E a vida financeira responde facilmente a uma matemática básica de primeiro ano de escola, onde só existe conta de mais e de menos. Ou seja, você que está me ouvindo já deve ter aprendido que para que você tenha uma vida financeira saudável, você precisa gastar menos ou igual àquilo que você ganha. Mas veja bem, gerações que foram educadas sem limite, hoje gastam mais do que ganham, se endividam e acabam acumulando angústias. E não só angústias, frustrações, porque bens materiais supérfluos, adquiridos sem o merecimento devido, atrapalham a evolução espiritual, porque são compensações mentirosas e fugazes, rápidas, de prazer momentâneo, de coisas realmente importantes, que são o amor, o nosso crescimento individual, o nosso amadurecimento, o nosso aprendizado, a nossa evangelização, a prática da caridade e da boa convivência. Se eu não cultivo valores morais elevados, o que me sobra? Um vazio que precisa ser preenchido com bens materiais que, na verdade, acabo nem valorizando e usufruindo. Novamente, quando era garoto, se um sujeito quisesse ter uma bicicleta, o que ele faria? Ele juntaria dinheiro o ano inteiro. De que forma? Ganhando de graça? Não. Lavando o carro, cortando a grama, lavando a louça, fazendo um serviço para um, para outro, ia juntando as suas moedinhas, até que no momento que ele tivesse o dinheiro, ele iria numa bicicletaria antiga, chamada Carlos Vido, ou numa mais antiga ainda, para quem conhece, a famosa bicicletaria do Didi Coselli, na rua 15 de novembro, e com o seu dinheiro na mão, iria comprar uma bicicleta. E que bicicleta seria essa, pessoal? A bicicleta que o dinheiro desse, não a que ele queria. Hoje, uma criança que deseja uma bicicleta, ele simplesmente se dirige
a uma Casas Bahia, Cibelar, Overlar, e ele vai ter imediatamente, não a bicicleta que ele pode, mas a que ele deseja, e vai sair de lá com 12 ou 24 parcelas para serem pagas no futuro, não se importando de forma nenhuma, não desenvolvendo noção de merecimento, de esforço nem de limite. E depois de 2 ou 3 meses que ele já cansou da bicicleta, ele continua pagando parcelas de uma coisa que ele já nem valoriza e usa. E aí ele passa a desejar uma outra coisa que ele não tem. Porque a saciação de necessidades afetivas, morais e espirituais não se dá com bens materiais. Percebam, o que eu estou dizendo é que existe uma ligação intrínseca entre questões materiais e questões morais, espirituais e emocionais. Uma pessoa que não aprendeu e não exercita limites nas coisas materiais, não exercita limite nas coisas espirituais, morais e emocionais. Quantas pessoas não são educadas e não foram? Quando eu era garoto, aos domingos, almoço na casa da avó. Uma grande travessa de macarrão com molho de carne moída. Um frango assado no forno da avó. E um guaraná de 1 litro. Servia 8 pessoas. Cada um com o seu copinho, cada um com o seu prato, cada um comendo macarrão, frango e tomando guaraná. E esse almoço deixava a família inteira unida e feliz, porque o propósito ali não era a saciação das necessidades físicas do estômago, mas a socialização e o afeto da reunião familiar, onde não existia celular, nem televisão ligada, mas conversa entre as pessoas que estavam na mesa. Hoje, o que eu vejo? No domingo, 3 refrigerantes de 2 litros não são suficientes, uma quantidade infinita de comida até a pessoa não aguentar mais, e as pessoas comendo se juntas com o celular na mão, se não cada uma no seu quarto. Percebam, a perda de valores morais, de educação, causando prejuízos no emocional e no espiritual. Tudo isso envolvendo questões de limite. A ausência de limite alimentar causa doença, obesidade e até outras morbidades. A ausência de limite na bebida causa o alcoolismo. A ausência do limite na quantidade de horas de trabalho me causa esgotamento, estafa, síndrome de burnout. Tem pessoas que têm uma falta de limite nas suas relações emocionais e mergulham de cabeça em pessoas, em relacionamentos rápidos, que não tiveram o tempo suficiente de amadurecer e desenvolver a intimidade necessária para que esse relacionamento dê certo. E essa falta de limite emocional acaba gerando dor, desequilíbrio por conta das perdas e rompimentos. Vivenciamos uma quantidade tremenda de sintomas vinculados à ausência de limite. E essa pandemia tem como finalidade justamente a autorreflexão e uma remodulação das nossas prioridades. Afinal, essa pandemia virou nossa vida de cabeça para baixo. Ela puxou um freio de mão, limitando as nossas atividades, porque, de repente, está tudo fechado. E, muitas vezes, a pessoa trabalha até dentro do ambiente doméstico, no tão falado home office. O que a gente tem aí? Antes, eu preenchia cada segundo na minha vida com atividades, justamente para não entrar em contato comigo mesmo.
e para tapar qualquer buraco de reflexão e pensamento que pudesse gerar insatisfação e angústia com as minhas escolhas de vida. A pandemia puxou o freio de mão e fez todo mundo parar, fez todo mundo ter tempo para poder ficar consigo mesmo. E oportunidades como essa, da gente bater uma conversa, faz com que a gente reflita sobre questões fundamentais e importantes, como essa de como cada um de nós lida com os limites. Como é que eu posso ensinar limite para o meu filho se eu não tenho limite naquilo que eu como? Como eu posso ensinar limite para o meu filho se eu não tenho limite na forma como eu uso o meu dinheiro, como eu gasto? Estou sempre endividado no cartão de crédito. Como eu posso ensinar limite para o meu filho se eu não tenho limite para trabalhar, ou para descansar, ou para qualquer outra coisa? Percebam, é necessário que eu cultive o limite para mim, para que eu possa transmitir, por exemplo, para os outros. Porque senão, aquilo que se fala de boca é vazio e não tem o efeito necessário. Mas não falo do limite exclusivamente a ser transmitido. O limite mais importante é o limite executado por você próprio. Além da responsabilidade com quem vem posterior a você, seus filhos, netos, sobrinhos, alunos ou frequentadores do centro espírita, você tem uma responsabilidade primária com você mesmo. E está na hora de reavaliar como você lida com seus limites, como você aceita os limites que a vida impõe a você. E essa pandemia, oportunamente, chega como uma oportunidade de você rever seus hábitos, rever suas prioridades, rever aquilo que é importante para você. E dentro disso, o limite é algo fundamental. Quando eu disse para vocês que limite era um ato de amor dos pais, quero dizer o quê? Uma criança pequena vai querer colocar o dedo na tomada e o pai vai tirar a mão e falar não. Isso é dar limite. Ela vai querer colocar de novo e o pai vai falar não. E ela vai querer colocar de novo e vai falar não. Quantas vezes? Todas. Quantas forem necessárias. Um pai amoroso, ele sempre vai colocar um limite como uma forma protetiva para o seu filho. Será que você que está me assistindo não parou para pensar que essa pandemia não seja também, além de outras lições, uma lição de limite de Deus, nosso Pai, que é todo amor, que faz com que a gente pare um pouquinho essa correria desenfreada atrás de algo que a gente nem sabe o que é, que a gente pare de viver uma vida vazia e tente compensar, extrapolando os limites de consumo de bens, de compras, de gasto de dinheiro. Extrapole limites comendo, extrapole limites bebendo, extrapole limites trabalhando, extrapole limites com relacionamentos abusivos e, de repente, pare e reavalie e queira ter uma vida mais equilibrada. Será que não é isso? Eu acredito que sim, porque o Deus que eu me relaciono é um Deus perfeito, sábio, amoroso e que tem um propósito para tudo. E o propósito de cada situação que chega na nossa vida é aprendizado, exercício das nossas qualidades e competências, porque quanto mais eu exercito as minhas qualidades, menores são os meus defeitos. Essa pandemia que me faz diminuir a velocidade e ficar mais tempo comigo, pode ser a grande oportunidade de eu rever a minha rotina e estabelecer uma vida mais equilibrada, priorizando coisas que são mais valorosas, que são mais importantes. E a partir desse equilíbrio, uma vida mais simples, uma vida mais saudável. E sendo uma pessoa equilibrada, que lida bem com limites, eu também vou conseguir transmitir limites para todos que estão à minha volta, servindo como educador, evangelizador ou como exemplo. Existe uma diferença entre desejo e necessidade. Imagine uma mãe que tem uma filha de 5 anos, que chega para a mãe às 11 horas da manhã e fala assim, mamãe, eu estou com fome
eu quero comer biscoito recheado. Essa mãe vai fazer uma escuta do que essa filha falou. Minha filha, 11 horas da manhã, com fome, pedindo biscoito recheado. Qual é a necessidade da minha filha? Bom, são 11 horas da manhã, ela está com fome. A necessidade dela é um prato de comida saudável. Mas qual é o desejo da minha filha? Ela, como toda criança, quer coisa gostosa. O desejo dela é o biscoito. Uma boa mãe vai saber escutar o pedido da filha e saber distinguir a necessidade do desejo. E uma boa mãe não vai atender o desejo, vai atender a necessidade da filha. E como que uma boa mãe faz? Ela fala, filha, mamãe está terminando o almoço, às 11h30 você vai comer a tua comidinha gostosa, e se você raspar o prato, a mamãe vai dar 3 bolachas recheadas de sobremesa, de brinde para você. Isso é uma boa mãe. O que uma mãe ruim faz? Ela escuta essa filha e, na ausência de uma boa noção de limites, ela dá um pacote de bolacha recheada para a criança, que come às 11 horas um pacote de bolacha recheada e chega na hora do almoço, não sente vontade de comer, não se alimenta, prejudica a saúde e vai dar trabalho para essa mãe que não foi capaz. Tudo isso relacionado a dificuldades de entendimento ao limite. Quando você, meu querido, que está me ouvindo, faz um pedido para Deus, Deus, esse Pai amoroso e infinitamente sábio, ele vai escutar o seu pedido e perceber qual é o teu desejo e a tua necessidade. E esse Pai amoroso vai atender a tua necessidade. Porque se ele atender o teu desejo, ele está entregando peixe na tua boca. Que muitas vezes, da mesma forma que a bolacha recheada, não é o melhor para você. É só a tua vontade, na ausência de um entendimento legítimo sobre os seus próprios limites. Deus, que é todo amor e sabedoria, quando você reza e pede algo, ele vai te ouvir e vai atender a sua necessidade. Só que não de graça, porque Deus também ensina esforço e merecimento. E você vai ter que fazer a sua parte para que, através dessa prece, Deus faça a dele e ajude através daquilo que você acabou cumprindo em direção àquilo que você está necessitando. Esse entendimento ele é fundamental e ele está altamente vinculado a essa noção de limite, a essa noção de aprendizado que vem lá da infância e se mantém e se propõe na nossa fase de juventude, na nossa fase adulta e na nossa maturidade. Não é incomum eu atender muitas vezes uma pessoa já idosa, que não foi educada de pequena e de jovem e adulto, não se propôs a estar aberto humildemente para aprender os limites. Vejo pessoas idosas sofrendo quando na vida recebem alguma perda como um limite que a vida impôs. Entenda que toda perda que bate na sua porta é Deus tentando te ensinar o limite, como uma forma de humildade, de aprendizado e de superação, e de entendimento que você não pode ter tudo que você quer, do jeito que você quer e na hora que você quer. Porque, na verdade, isso nem é bom para você. Da mesma forma que um biscoito, um pacote de bolacha recheada, não é bom para uma criança com fome antes do almoço. Para adquirir essa sabedoria, a gente tem que estar com o coração aberto, com a mente aberta, e humildemente buscar, através do estudo do Evangelho, a sabedoria que Jesus, através do seu exemplo de vida e dos seus ensinamentos, trouxe para a gente. A gente tem que estar aberto e disposto a despender um pouquinho de esforço em estudar as obras básicas de Kardec. Ensinamentos que a espiritualidade superior, através das mediunidades escolhidas, trouxeram, todas elas
aglutinadas, revisadas e didaticamente organizadas. Afinal, Kardec era um cientista pedagogo e fez uma obra que tinha como maior finalidade o mais fácil entendimento das leis da vida, de como a vida funciona, de para onde o rio flui, para que depois que você estudasse as obras básicas, você aprendesse um pouco mais da vida e fosse uma pessoa que nadasse a favor da correnteza, não contra. Que você entendesse as leis de Deus, porque se você cumprir essas leis, a sua vida vai ser mais fácil, mais feliz e mais satisfeita. E se, por outro lado, você não entender essas leis, ou não foi educado nelas, a tendência é você nadar contra a correnteza, não sair do lugar, gastar uma energia enorme e até morrer afogado. Se você não entender essas leis, a tendência é você ficar revoltado quando tem uma perda ou a vida coloca um limite para você. Não entender que isso é um ato de amor de Deus que está te ensinando uma grande lição na vida e muitas vezes está te poupando de você realizar um desejo que vai ser pior para você. Deus, um pai amoroso, nunca abandona o seu filho na sua necessidade. E como um pai amoroso, ele também não vai deixar de educar o seu filho para que ele não se perca e não se estrague na vida. Esses são os ensinamentos de limite. Existem outras coisas para a gente conversar, mas o nosso tempo hoje é limitado. Eu vou resumir o nosso encontro a finalizar com uma boa reflexão. Como eu aprendi limites durante o meu crescimento na minha vida, como eu lidava com limites antes da pandemia, como eu lidei com os limites que a pandemia me apresentou e como eu quero evoluir depois dessa pandemia sendo uma pessoa melhor, aprendendo e exercitando essa noção fundamental que o limite é um gesto de amor, cuidado e proteção e que é necessário para cada um de nós. Fica essa reflexão para todos, espero que tenham aproveitado e espero estar numa próxima oportunidade com outro tema que venha a agregar alguma coisinha humildemente ao coração e à mente de cada um de vocês. Desejo a todos uma semana iluminada, fiquem todos com Deus, não deixem de se conectar com a espiritualidade superior. Estamos vivendo um momento de dificuldade planetária por conta desse adoecimento, mas estamos no fim desse processo. Faltam 2 ou 3 braçadas para a gente chegar no fim da piscina. O que eu te proponho é continue lutando, continue se esforçando, continue fazendo o seu melhor. Não desista das coisas que te fazem bem. Se esforce para tirar o máximo de aprendizado desse momento de dificuldade, para sair desse momento mais evoluído, aprendendo um pouco mais o amor, sendo uma pessoa um pouquinho melhor para você e para as pessoas que você ama. E se por um acaso você está se sentindo fraco nesse momento, basta você fechar os olhos, dobrar os seus joelhos, levar o seu pensamento para o seu interior, que você vai encontrar Deus aí dentro de você. A força que você precisa está no teu contato com Deus e com a espiritualidade, que sempre esteve, está e estará junto com você. Basta que você recorra a eles, que você vai se fortalecer para superar esse momento. Alguns com mais dificuldade, outros com menos, mas nunca ninguém desamparado por esse Pai que é todo amor e bondade, e que tudo o que acontece tem como finalidade o nosso aprendizado no amor, nosso crescimento e evolução, para cada dia estar mais perto dele, que é todo amor. Uma ótima semana a todos e chamo meu amigo Edmar de novo para fazer o encerramento. Obrigado, Maurício.
Obrigado mais uma vez pela sua mensagem tão lúcida, tão pertinente, tão importante para a gente. E queria, então, antes de fazer o encerramento, convidar vocês a estar de novo conosco na próxima semana, às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso curso Básico do Espiritismo, que vai para a sua 9ª aula, se não me engano. E às quintas-feiras, nosso momento de reflexão aqui. Tá bom, gente? E façam a inscriçãozinha lá no canal, divulguem para a gente. Nós estamos tentando falar aqui com o maior número de pessoas, né? Tentando mandar essa mensagem aí para tocar os corações das pessoas e pede que vocês colaborem com a gente, divulgando esse trabalho, ok? E então, como encerramento, vamos nos concentrar um pouquinho de novo, agora em agradecimento, pela presença do Maurício aqui conosco, pelas suas palavras sábias, e que a gente saia dessa experiência toda, né? Muito fortalecido, muito confiante, que a gente se coloque nas mãos amorosas e sábias de Deus, né? E que a gente aprenda a usar esses novos limites que essa pandemia está impondo a nós, né? Como balizas de sabedoria para a nossa vida, né? Sem se queixar, e agradecidos e pacientes, né? Fazendo a nossa parte, no nosso dia a dia, fazendo o nosso esforço, contando que a sabedoria de Deus está nos conduzindo e nós temos o amparo dos amigos espirituais para que a gente tenha sucesso ao final dessa nova jornada. Gente, fiquem com Deus todos vocês, uma ótima noite a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado, Maurício, e a gente se vê aqui de novo na quarta para o nosso curso. Ok, gente? Muito obrigado. Maurício, tchau, meu amigo. Fica com Deus. Boa noite.